Eu queria saber a opinião do senhor sobre duas das questões polêmicas que vão ser tratadas na conferência e que até foram mostradas aí pelo Heródoto. Uma que fala da proibição da propriedade cruzada dos meios de comunicação. E a outra que fala da proibição de que políticos recebam concessão de radiodifusão. Em princípio, o que aconteceu foi uma acomodação natural dos procedimentos existentes nos últimos 40, 50 anos. Porque nós começamos, primeiro, tendo rádio no Brasil. Depois veio a televisão, depois vieram outros instrumentos da comunicação. Aqueles que eram os donos das rádios se candidataram a serem os donos das televisões que estavam sendo implantadas, e isso aconteceu no Brasil inteiro de uma forma quase que natural, num regime em que não havia uma disputa pelo preço do canal ou da concessão, onde era um presente dado pelo governo. Então, de repente, essas coisas estavam como direito adquirido de todos aqueles que tinham canais de rádio e que tinham canais de televisão simultaneamente. Muito bem, a Constituinte de 88 teve todas as oportunidades para rever esta situação. Ela conseguiu rever na questão específica de se fazer licitação para se conceder a outorga de uma emissora de televisão, uma emissora de rádio. Mas ela não quis entrar na questão da propriedade cruzada. Ela não quis discutir a questão daqueles que tinham já uma emissora de rádio e que estavam também de posse de uma concessão de televisão, e nem mesmo para o futuro o que poderia acontecer. No que diz respeito aos políticos, a lei é muito clara. Ela diz especificamente que quem está num cargo público não pode ter uma posição de mando, ele não pode ser diretor, ele não pode ser o gerente, ele não pode comandar a emissora de televisão ou de rádio, mas ele pode ser um acionista, ele pode ser cotista. Isso a lei prevê. Se tiver que haver alguma modificação na lei nesse sentido, é só para tirar até mesmo este direito de um político com cargo público ter o direito de ser cotista de uma empresa de comunicação. Qual é a sua opinião? A minha opinião é a seguinte: eu acho que a essas alturas dos acontecimentos vai ser muito difícil você consertar o passado. Eu, como político, para mim, e vejo que para muitos dos meus colegas, não faz a menor diferença se o político tem ou não tem o direito de ser o dono de uma emissora de rádio ou uma emissora de televisão. Para dizer a verdade, no Ministério das Comunicações, Elvira, dificilmente você vai encontrar nos documentos de propriedade das emissoras de rádio e televisão no Brasil um político com mandato. Dificilmente. Isso aconteceu recentemente durante várias discussões que se fizeram em torno de nomes que estavam em evidência no noticiário nacional por causa de emissoras de rádio, emissoras de televisão. E quando você ia procurar os documentos, você não encontra esses documentos, porque essas emissoras de rádio, essas companhias, elas não estão em nome desses políticos.